Para complicar mais a história, já não está pouco complexa, o supereu aparece no meio do texto e isso vai tornar um pouco mais complexa a ideia do Freud. O que impede a realização do desejo é sempre exterior, mesmo quando vem de dentro, do supereu. É essa instância que assume a representação das exigências da realidade. A complicação se dá quando o supereu unifica em si influências tanto do isso quanto do mundo exterior, tornando-se, de certa forma, um modelo ideal daquilo a que visa todo o anseio do eu, a reconciliação com isso e com o mundo externo. Então, o que é o supereu? Uma instância que internaliza toda a moral, todo o ideal que vem do mundo exterior. Seria, por assim dizer, um tipo de eu ideal. Aliás, essas duas funções ficam muito confusas no supereu, uma instância de regra, de imposição, uma instância de proibição, mas ao mesmo tempo uma instância de ideal, onde a gente deve ir, que a gente tem que fazer, quase um imperativo mesmo de como nós devemos ser. Essas duas funções do supereu, elas se confundem o tempo todo, se articulam também o tempo todo. Ou seja, o conflito não é com o mundo exterior. Mais uma vez, o Freud está tirando o conflito do mundo exterior. O conflito, se ele vem do exterior, é apenas por intermédio do supereu. Então, o Freud está trazendo ao longo do texto, né, ele sai daquela tese inicial, né? As psicoses são fruto de um conflito entre o eu e o mundo exterior, para internalizando cada vez mais as psicoses também. O conflito é sempre interno, seja com isso, o conflito é com o desejo inconsciente, seja com o supereu, que por sua vez também vai ter uma raizinha no isso e vai ter também uma raizinha lá no mundo externo. Né? Vai ter uma raiz no mundo externo porque é fruto também da internalização desse mundo externo. Passemos agora às neuroses narcísicas. Por mais representante que seja do mundo exterior, quando o conflito se dá diretamente com o supereu, temos a melancolia e não exatamente uma psicose. Fica a questão, exatamente por esse ponto de contato, se a melancolia pertence ao campo das psicoses, se está mais próxima desse campo do que das neuroses, apesar do nome neurose narcísica que Freud atribui a elas, às psicoses. Mais uma volta na tese inicial. A neurose de transferência corresponde ao conflito entre o eu e o isso. A neurose narcísica, que seria a melancolia nesse caso, há um conflito entre o eu e o supereu. E a psicose, há um conflito entre o eu e o mundo exterior. Só para tentar explicar essa confusão de muitos termos, né, que estão aparecendo aqui, vocês estão vendo como que um texto pequenininho do Freud exige uma leitura, né, muito consistente desses conceitos, da história desses conceitos ao longo da obra dele. Neurose narcísica é um desses termos, que apesar do nome neurose narcísica, inicialmente designava as psicoses, ok? Depois, nesse texto em particular, neurose e psicose, neurose narcísica vai designar as melancolias. Então fica confuso mesmo, né? Porque uma hora o Freud está usando o mesmo termo para designar as psicoses, outra hora está usando o termo para designar as melancolias. O que dá a impressão, mais uma vez, né, que o Freud aproxima as melancolias das psicoses. De fato, as duas, no pensamento do Freud, têm a ver com uma retirada da libido do mundo externo e um investimento da libido no mundo interno, principalmente no eu, essa ideia de que o eu vai investir tudo em si mesmo, né? O eu vai ficar com seus objetos dando significados próprios, solipsistas aos seus objetos, fechadinho em si mesmo, como se estivesse num sonho permanente. Só ele sabe o significado daquilo que ele atribui e mesmo assim, de forma confusa, de forma atrapalhada, tudo pode ser uma coisa, tudo pode virar outra. Então, melancolia, psicose, mais próximas do sonho, de um narcisismo fechado em si mesmo. Então, esse termo neurose narcísica está apontando para isso nesse texto aqui. Então, retomando, a neurose de transferência vai ser o conflito entre o eu e o isso,
a neurose narcísica, que nesse texto aqui é a melancolia, é um conflito entre o eu e o supereu, e a psicose é um conflito entre o eu e o mundo exterior. Lembrando sempre, esses conflitos, todos eles, são sempre oriundos de um só conflito, o conflito com o desejo inconsciente, o conflito contra o sexual. É esse o ponto do Freud. A grande questão é quais são as consequências do conflito com o desejo. Se vai atrapalhar a realização do desejo inconsciente, neurose, e o desejo inconsciente vai ter que encontrar um tipo de substituto. Essa parece ser a melhor das soluções. Segundo conflito, se a consequência do conflito com o desejo inconsciente vai atrapalhar a minha relação com o supereu é que está em questão aqui, que vão dar as neuroses narcísicas, a melancolia. Vejam o meu vídeo sobre melancolia, né, para vocês entenderem como que o supereu está proposto já naquele texto, mesmo antes da segunda tópica. Freud já está falando de um ideal ali, de um ideal que vai se estabelecer como objeto interno que vai ser atacado, que vai ser odiado. Vejam o vídeo, é bem importante entender bem a estrutura da melancolia para o Freud. E terceiro campo, né, o campo propriamente das psicoses, o que vai ser sacrificado, o que vai ser problematizado, vai ser a relação do eu com o mundo exterior. Mas vamos lembrar, o conflito é sempre com o desejo inconsciente, infantil, sexual. A grande questão então é o fracasso ou não do eu. Ao terminar o texto, Freud levanta a possibilidade do eu sair ileso, sem adoecer, dessas inúmeras tentativas de conciliação. Conciliar com isso, com o supereu, com a realidade. Freud lembra da possibilidade de o eu segmentar-se, de cindir-se, para evitar a ruptura de qualquer um dos lados. Vejam, é uma questão que vai reaparecer no texto Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, do mesmo período, 1924. Há um eu normal? É possível sair ileso diante de tantas exigências desconexas? Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a perda da realidade, esse outro texto. Vocês vão ver lá nesse outro texto que o Freud, além de todas essas categorias nosográficas, neurose, psicose, neurose narcísica, melancolia, etc., além de todas essas categorias nosográficas, o Freud está propondo ainda um normal, uma normalidade. Será que o eu sai ileso? Ele pode ter uma flexibilidade tão grande que vai sair ileso e todas essas relações vão ser mantidas? Com a realidade externa, com o supereu, com o próprio isso? Então, há sim uma pressuposição do Freud de que um eu pode sair normal, né? A gente vai falar disso no outro vídeo, mas aqui nesse texto em particular é só uma menção quase de final de texto, dizendo, olha, ele pode até sair ileso. E aí, nessa passagem, veja bem, sair ileso significa cindir-se, segmentar-se, fragmentar-se, para manter essas relações boas. Então é um certo sair ileso, mas bem estrupiado, por assim dizer, né? Parece esse tipo, mais uma vez, para usar essa metáfora, uma vitória de pirro. Eu posso até ganhar do desejo, mas saio bastante destruído. Então fica aqui a questão para a gente vai voltar a isso no outro texto. O que é um normal para o Freud? Né? Existe essa categoria? Né? Existe uma pessoa normal, uma pessoa que, afinal, conseguiu resolver todos esses conflitos, onde o conflito não gera tantas consequências danosas a nenhuma dessas relações, com isso, com o supereu, com a realidade externa? No último parágrafo do texto, vamos ler ele junto, o Freud vai dizer qual seria o mecanismo análogo ao recalcamento, através do qual o eu se desliga do mundo exterior. Penso que isso não pode ser respondido sem novas investigações, mas ele teria como o recalcamento de ter como conteúdo a retirada do investimento enviado pelo eu. O que Freud está colocando é uma questão metapsicológica de suma importância. Vejam que ele sustenta até o fim a aproximação entre as psicoses e a melancolia do narcisismo, né? Existe uma aproximação, então, entre as psicoses e o narcisismo. A libido sai do mundo e fica retida no eu. Qual é esse mecanismo? Para entender isso, pessoal, mais uma vez, vamos
apresentar esse esquema do Freud do aparelho aberto. A ideia aqui, né, quando a gente percebe esse aparelho, é que a libido ela tem que passar por todo o aparelho, entrando pela percepção, indo em direção à saída motora. O que o Freud está querendo propor é que no recalcamento, a libido ela é impedida de caminhar aqui dentro. O recalcamento é uma força que barra o encaminhamento do desejo nessa direção. O que o Freud está querendo propor nesse último parágrafo desse texto é que essa saída motora aqui é que está impedida. Algo da libido está sendo retirada do mundo externo. É como se tanto da percepção que vem a retirada da libido não permite que o eu perceba o mundo. Que mecanismo é esse que não é o recalcamento, que está retirando o investimento da libido do mundo? É como se o eu não lançasse seus pseudópodos para ir lá e reconhecer o mundo. Tem um mecanismo que impede, inclusive, esse reconhecimento inicial, né? Porque na neurose o eu vai lá, reconhece o mundo, traz o mundo para dentro e o recalcamento impede que uma parte do mundo seja reconhecido. Ok. Mas o que o Freud está descrevendo no último parágrafo é: talvez exista outro mecanismo de defesa que impede, inclusive, esse pseudópodo de lançar e reconhecer o mundo. Primeiro movimento. Num segundo momento, esse mesmo mecanismo, porque esse aparelho aqui é aberto, né, mas eles se encontram aqui, essas duas extremidades, o eu também não lança nada para fora. O recalcamento, ele de alguma forma faz isso também, impede que o eu lance os significados daquilo que passou pelo aparelho para fora, mas o que o Freud também está querendo apontar aqui no caso dessas neuroses narcísicas, né, melancolia, e das psicoses, também é a mesma coisa, como se o eu fechasse, portanto, as portas de entrada e saída do aparelho. É como se todo o aparelho ficasse restrito a ele mesmo. Essa lógica pode ser vista também na segunda tópica, é como se a libido ficasse restrita dentro do próprio aparelho. Existe um esquema ainda da primeira tópica, que é sempre bom lembrar, que é esse esquema inicial do Freud, né, o mais primário dele na carta 52, que está dizendo desse processo de tradução. Para concluir, gente, na carta 52, por exemplo, pensando nesse esquema aqui, esse mecanismo que Freud supõe seria uma suspensão, então, do processo de tradução, retranscrição de um sistema para o outro? Ou seria um tipo diferente de retranscrição? Né? O que o Freud está dizendo no final do texto existe um mecanismo que desliga o eu do mundo exterior. E esse mecanismo não é o recalcamento. Então, é um tipo diferente de retranscrição? É um tipo diferente de tradução? Então, ficam as questões metapsicológicas desse texto que o Freud está tentando ainda mapear as diferenças entre psicose e neurose. O Freud vai ficar claramente insatisfeito com o texto, porque ele vai escrever no mesmo ano um outro pequeno texto chamado Perda da Realidade, na neurose e na psicose. Eu vou fazer um outro vídeo exclusivo para ele, para tentar ainda mais entender as diferenças entre esses campos. Resumindo, pessoal, não parece haver em Freud um estruturalismo muito forte, muito sólido, muito distinto, né, entre essas categorias nosográficas. A prevalência no pensamento do Freud é sempre do conflito contra o desejo inconsciente sexual infantil. Então, a origem da neurose, da psicose, da perversão, da melancolia é sempre o conflito que o desejo inconsciente gera. A grande questão são as consequências, as defesas que o eu consegue impor diante desse desejo inconsciente. Então, essa é a tese geral que eu queria que vocês guardassem. Se vocês concordam, não concordam, enfim, tem outras leituras, né? Me digam aqui o que acharam. Me digam também o que acharam aí dessa PowerPoint aqui, né, que eu fiz, tentando ser um pouco mais didático aqui para a apresentação desse texto, que vocês viram, é um texto pequenininho, mas cheio de detalhes, né, cheio de dificuldades para a gente ir desvendando ao longo do Freud. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal,
divulguem para os seus colegas, né, que gostam de psicanálise, gostam de ler o Freud mais passo a passo. Lembrando, isso aqui é um canal ligado ao meu projeto de extensão na UFMG, projeto Conversas Virtuais sobre Psicanálise. Então, queria divulgar isso também como uma iniciativa da universidade pública e está aberto, é gratuito, deve ser espalhado aí para todo mundo. Espero que todo mundo goste, tá bom? Espero vocês na próxima. Muito obrigado.